Na aula passada, nós aprendemos a calcular a área de alguns polígonos. Hoje, nós veremos como calcular a área de uma região limitada por um trapézio. Vamos lá? Então, vamos relembrar. Para calcular as áreas dos polígonos, nós utilizamos algumas medidas. Lembrando que B é a base, H é a altura e L o lado da figura. Então, quando estudamos a área de um quadrado, nós vimos que seria o lado vezes o lado. Só que as medidas são iguais, né? No caso do quadrado. Portanto, a área do quadrado é L ao quadrado, ou lado ao quadrado. No caso do retângulo, nós vemos que o retângulo ele tem dois lados que são diferentes, o lado 1 e o lado 2, ou a base e a altura. Portanto, a área de um retângulo é a multiplicação de dois lados adjacentes, ou então a base vezes a altura. E aí, no paralelogramo, nós vimos que a área dele é calculada pela base vezes a altura. Lembrando, nesse caso, que a altura não corresponde à medida do lado, mas sim a esse segmento oposto a um dos lados que forma 90 graus e chega ao vértice oposto. Para completar, a área do triângulo, que nós vimos que é a metade da área de um retângulo formado com esse triângulo, né? Portanto, base vezes altura, todo mundo dividido por 2. Vamos agora descobrir, então, como calcular a área de um trapézio. Para quem não se lembra, o trapézio é essa figura aí, que tem dois lados paralelos, mas esses lados não têm mais medidas iguais. Tem uma base que é menor, outra base que é maior, e também a altura desse trapézio. Para a gente calcular a área dessa figura, a gente vai decompor. E quando nós fizemos isso, nós observamos que dela surgem dois triângulos. Então, para sabermos qual é a área desse trapézio, basta que a gente some a área desses dois triângulos. Então, nós temos aí a área igual à área do triângulo 1, do triângulo mais claro, com a área do segundo triângulo, que é o triângulo mais escuro. A área do triângulo mais claro, a base dela é a base menor. Então, vai ficar base menor vezes a altura sobre 2, enquanto que a área do triângulo maior é a base maior vezes a altura sobre 2. Observem que a altura é a mesma, tá? Para o triângulo menor e para o triângulo maior também. Então, o que a gente pode fazer é colocar a altura e o sobre 2 em evidência. E aí, coloca a base menor mais a base maior entre parênteses. Ou seja, dizendo de outra forma, quando nós temos um paralelogramo ou um trapézio, nós somamos a base menor e a base maior, dividimos isso por 2 e daí multiplicamos pela altura. Então, vale a pena a gente lembrar que o perímetro é o comprimento do contorno de uma figura, né, de um polígono, e se ela é o comprimento do contorno, ela é a soma da medida de todos esses lados. Enquanto isso, nós temos que a área é o espaço que essa figura ocupa em um plano. E aí, o cálculo da área vai variar de figura para figura, como a gente viu anteriormente. Agora que vocês já sabem calcular também a área do trapézio, vocês vão fazer a atividade do formulário e também no livro didático de vocês tem explicação e exercícios na página 168. Vocês podem fazer o exercício 18, tá joia?